Aí, brother, estamos junto com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, mais comentários e opiniões. Copa do Mundo rolando, nada me atrai, mas tudo bem. Vamos falar de coisas mais importantes sobre Palmeiras agora e STJ, né? STJD, a vergonha da vergonha, o lixo do lixo. Vou fazer os comentários, por quê? Eu vou dar argumentos, por que disso. Leila Pereira, para variar, inativa, inoperante, pífia, patética. Vou explicar também por quê. Eu vou dar argumentos. Mas antes, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos o tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E se gostam do conteúdo, indiquem para os seus amigos para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Para que sempre eu possa trazer conteúdo para vocês, não lixo. Eu não vou fazer isso. Se um dia eu tiver que trazer lixo para vocês, eu paro. Eu quero conteúdo. Se esse canal, o principal objetivo desse canal é brigar, é lutar por educação, cultura, conhecimento, que cada um vá buscar conhecimento, ler, ver filmes inteligentes, estudar, esse é o objetivo desse canal, através do Palmeiras, do esporte. Valeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você está? Onde que você está? Vamos lá. Vamos falar, antes de tudo, do STJ, né? Porque esse escândalo de STJ... eu vou começar a dar alguns dados e depois eu falo, na minha opinião, o que deveria acontecer. Tá bom? STJ pune o Alan 2 jogos por ele ter pisado no pé de um jogador que faz parte de um jogo de futebol. A expulsão totalmente questionável. 2 jogos. Legal? Ano passado, depois de 3, 4 meses, o Alan é suspenso por uma expulsão justamente em cima, após 4 meses, quando ia jogar 3, 4 meses, quando ia jogar contra o Santos, e era praticamente final de campeonato. Ok? STJ. O STJ agora, o escândalo do escândalo, a latrina, o esgoto, a podridão, o mar de lama, a corrupção. Corrupção não é só dinheiro, gente. É você tender a um lado que está na cara que esses caras, tem gente do Flamengo, torcedores flamenguistas, lá dentro foi mostrado. Eu não sei o que são esses caras que trabalham lá. A escória, para mim, da humanidade também, que nada mais é um reflexo de um bandido, um condenado, um presidiário, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, que está aí, está rolando ainda, desde aquela época, e que tem embaixo dele 90% de um povo que não é Brasil. Isso não é Brasil, isso é escória de vagabundos que vivem de bolsas e bolsas e bolsas, não trabalham. E depois eu entro, se um dia vocês quiserem, no lado político, esse lixo que é a esquerda, esse nojo, essa podridão, essa latrina, esse esgoto que é a esquerda. Mas não é só isso. Vamos continuar. Ele pune o Abel por 7 jogos. Eu não estou falando que o Abel é santinho. O Barbosa, que veio, não sei se vocês sabem, do Botafogo, vai ter que cumprir mais um jogo de suspensão ou 2, porque há 3 meses atrás ele foi expulso, alguma coisa, por falar do Daronco. O Daronco, do escândalo do Maracanã. Que coincidência que ele não expulsou 3 jogadores do Flamengo. Que coincidência! E agora ele é punido. 3, 4 meses depois. Inclusive, quando o Alan... Esse ano, o Alan foi expulso por pisar no pé. Na hora, julgaram. Esse é o STJD. É a latrina, é o esgoto que é isso daí. Nada mais é o reflexo, né, de um povo predominantemente ignorante. E aí vamos continuar. O senhor técnico do Flamengo, que aquela cúpula é outro nojo, a porqueira, é um esgoto. Eu falo, eu sou repetitivo, porque eu não posso falar o que eu penso. Bom, tudo bem. Ele fala
que o juiz apitou para cor verde, só apitou para cor verde. Nada aconteceu. O Flamengo, que devia ter 350 jogadores, modo de falar, expulsos, aquele escândalo de Wilton Pereira, que nós vamos falar dele. Desse outro que, para mim, ele, Daronco, STJ, tem que ser investigados. Investigados. Eu não estou acusando. Tem que ser investigado. Se eu estivesse acusando, eu vou falar, eles fizeram isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que, para mim, tem que ter investigação. É extremamente tendenciosa todas essas ações que estão acontecendo. Como ano passado. Já vamos falar da nossa pífia patética. A minha não. A pífia patética de uma parte da torcida merda lixo do Palmeiras. Parte, deixei claro. Bom, e aí, jogadores do Flamengo não têm expulsão. O cara do Flamengo abre a boca, não acontece nada. O técnico. Jogadores do Flamengo abusam da violência, nada. Ano passado, o Maracanã, escândalo de Wilton Pereira, que não expulsou Pulgar, não deu o pênalti, não fez isso, escândalo de arbitragem, e ele é premiado para abrir a Copa. E na abertura da Copa ele expulsa 3, e naquele jogo não expulsou por coisa muito, muito pior. Esse é o Wilton Pereira que para mim tem que ser investigado, esse cara. Calma. E tem gente da imprensa, esse lixo, essa merda que é essa imprensa de hoje, esses youtubers, óbvio que tem exceções, mínimos. Youtubers, mídias sociais, que para mim que se salvam de tudo, são 5, 6, que eu sempre falei para você. Já vamos falar também, vai vindo as coisas, eu tenho que lembrar. Só fazer um comentário antes. Eu vi o jogo ontem de Canadá e Bósnia. Meu Deus do céu, eu já tinha falado isso. Que narração, que comentaristas. Eu tô falando só da parte profissional. Lixos de profissional. Cara, não dá vontade de escutar. Eu chegou uma hora do jogo. Primeiro tempo eu já baixei o volume. Eu só vi o jogo. Impressionante. Bom, vamos voltar para o STJ. Essa coisa mais limpa do mundo, cristalina. Que para mim tem que ser investigado também. Cada um deles. Bom, aí o que acontece? Lá, Wilton Pereira, nada aconteceu, STJ não se intrometeu, tudo lindo, tudo maravilhoso. Final da Libertadores Comembol. Jogador do Flamengo tinha que ser expulso. Nada aconteceu. Vamos chegar à conclusão. Agora, com todas essas punições, Alan punido, como é o nome? Barbosa, que mal chegou no Palmeiras e há 4 meses foi expulso, 3 meses foram julgar agora porque um jogador do Palmeiras, o Eduardo Conceição, sofreu racismo num jogo aqui no Brasil. E ele comemorou o gol imitando o macaco, que ele sofreu um racismo de macaco. Deram 4 meses, abaixaram para 2 meses. Isso, infelizmente, que para mim não é Brasil, isso é escória da escória da escória da humanidade. O menino é punido porque ele retribuiu um ato racista. E ele não é, ele imitou o macaco, e ele tem todo o direito, ele foi chamado de macaco. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso para vocês é normal o que está acontecendo? Porque para um povo predominantemente ignorante é totalmente normal. É o lixo. Não interessa como a gente vai ganhar o campeonato, porque o Flamengo é essa podridão. O Flamengo, hoje eu digo que a instituição Flamengo, que já foi gigante, Zico, putz, aquilo é um timaço que dava gosto de ver. Hoje é podre. É totalmente um mar de lama. É um esgoto. Ah, mas eles não têm a ver. Não, eu tenho a ver. O Flamengo, por que só o Flamengo é favorecido? Não é que
presidente, eu não estou falando que o presidente do Flamengo foi lá, nada. Só que essa mídia socialzinha, esses youtubers, essa imprensinha de merda, faz com que isso aconteça. Você flamenguista de verdade, não essa podridão, essa escória da humanidade. Sinceramente, vocês não têm vergonha de ganhar alguma coisa assim? Porque se isso tivesse acontecido a favor do Palmeiras, eu estaria com vergonha. Eu estou sendo sincero. Eu estaria com vergonha. Falam dos erros a favor do Palmeiras. O Flamengo é totalmente oposto ao Palmeiras. O VAR do jogo contra o Daronco, a CBF não apresentou até hoje. A podridão que é a CBF, o mar de lama, a corrupção, a latrina, o esgoto. Por que eu falo isso? Eu não estou acusando a CBF. Olhem a história da CBF. Eu, desde que eu me conheço por gente que vem de Ricardo Teixeira, genro de Avelange, que era outro podre. Não interessa, tá no céu, não me interessa onde esse cara tá. Podre. Vem de Ricardo Teixeira até hoje, me fala um presidente. Esse presidente que mal começou, olha, abram o Google, vê ele na política do estado dele, da cidade dele. Nada mais é um reflexo. E uma CBF que é um reflexo, e uma Conmebol que é um reflexo de uma FIFA que é outro órgão. Por que vocês acham que a Copa do Mundo tem 48 times? Por ideal de unir os países. Vai pra puta que pariu essa FIFA, essa outra corrupção, entidade corrupta. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, acusado, isso e aquilo, corrupção. Não se salva um. Sabe por que 48 times? Só em uma frase eu vou definir tudo. A FIFA espera faturar com essa Copa do Mundo, faturamento de 70 bilhões de reais. Eu preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar mais alguma coisa? Ou tá tudo bem? $14 bilhões, mais ou menos. Se eu não estiver errado, se eu fiz 14 vezes 5, 28, 56, 70 bilhões. Esse é o STJ, essa é a situação. O menino que sofre racismo, comemora o gol com o macaco, toma... Lembra que eu fiz um vídeo de valores e princípios? Esse povo predominantemente ignorante não tem valores, não tem princípios, não tem moral. Estão quebrados emocionalmente, moralmente, educacionalmente. Por isso que o Brasil, nas suas provas em relação ao mundo, quando fazem de matemática, conhecimento, educação, escola, o Brasil está lá em cima. Sabe aonde? Quando você vira a tabela de baixo para cima, que o Brasil é sempre o penúltimo, o antepenúltimo, se não o último, no mundo! No mundo! Está explicado. Mas isso não é Brasil, não devia pôr Brasil. Devia pôr povo predominantemente ignorante, escória da humanidade, junto com esse bandido condenado presidiário. O Wilton Pereira expulsa 3 no primeiro jogo, e no jogo Palmeiras e Flamengo, a expulsão quer dizer, um lance muito pior ele não expulsou. Wilton Pereira, Daronco, Comissão de Árbitros, STJD, Justiça Comum, que até hoje não julgaram o Bruno Henrique, um bandido. Bandido, isso eu tô falando porque ele tá condenado. Não fui eu eu não tô acusando. Condenado. O Flamengo teve que pagar multa, e aí o advogado do Flamengo, um puta de um cara de pau, ainda ficou, como é que se fala? Indignado com isso. Preciso falar? A base do Palmeiras, eu falei ontem de João Paulo Sampaio, continua fazendo história. Palmeiras empata com -1 com o Santos no Campeonato Brasileiro, e jogando muito mais bola. 2-2. Goleiro do Palmeiras da base, amigão, se você quer um dia fazer parte de algum grupo principal, você tem que jogar muito mais bola. Não vou queimar você,
Porque não adianta eu ficar passando a mão na tua cabeça. Mas você já é sub-20, amigão. Falhar em 2 gols que você falou, você tá olhando o quê? Borboleta? Tá pegando, caçando borboleta? O que que é? Inclusive, teve um golaço de um menino, se eu não me engano, chama Fabiano, contra o Santos. Eu só não sei se esse jogo, eu não me lembro, foi sub-17 ou sub-20. Não, foi sub-17. Ele pega a bola quase que na área dele, ele vai parar dentro do gol. Modo de falar, ele chuta ele caminha o campo todo, 70 metros, na meia-lua da grande área do Santos, ele faz um golaço. Um golaço, tá? Então essa é a base que eu falei para vocês de João Paulo Sampaio. E para finalizar, o nosso amigo... teve um fato no Palmeiras, isso é importantíssimo. Na sede social do Palmeiras, uma acusação de estupro de um cara de 75 anos com uma criança de 4 anos. Que isso seja muito bem investigado. E que você, Leila Pereira, tira essa merda dessa bunda da cadeira e haja com rigor. Para que você colabore, dizem que estão colaborando, aí os policiais falam que não está, o que é verdade, o que é mentira, não quero saber. Vai atrás, se tiver que prender, vai prender, mas que vão atrás. Dizem que tem câmeras que viram a menina saindo do banheiro masculino. O que é verdade, o que é mentira, ainda não sei, Leila Pereira, tira essa merda dessa tua bunda da cadeira e vai defender o Palmeiras. Lixo de presidente. Lixo. Podre. A sua gestão. Uma gestão de merda. Você para mim é pífia, só profissional. Pífia, patética. Você para mim é 500 degraus abaixo do medíocre. Você é inoperante, inativa, não profissional. Você não tem criatividade. Você não tem capacidade para exercer o cargo que tem, para sentar na cadeira que tem. Você não é qualificada para isso. Hashtag volta nobre. Fora, some, vaza, Leila Pereira, Anderson Barros. Outro inútil. Um bando de inúteis. Esse maridinho de Leila Pereira dessa merda de conselho. Sumam do Palmeiras. Hashtag volta nobre. Fora, some, vaza, Leila Pereira, Anderson Barros e maridinho. Já vai pro vaso e leva o Abel Ferreira. Até agora, Neymar nada. E o Ancelotti deu uma declaração. Eu queria ver se eu acho aqui. O Ancelotti deu uma declaração que conta com o Neymar, que isso é lógico. Se você falar o contrário agora, você vai ver a merda que você fez. Eu vi uma entrevista do Ancelotti, parece que ele tá caindo. Ele não tem mais. Ele falando... Bom, deixa eu quieto, porque... Eu tô pegando aqui, eu queria achar... Outra, Ancelotti, conforme o UOL, abre aspas, Ancelotti diz que de Danilo e Ibañez, Danilo, o perdedor, e Ibañez convocaram, entre aspas, Ederson. Nos dão confiança. Parabéns, Ancelotti. Cara, você tava nessa prateleira. Pra mim, você é o lixo, a outra escória, cara. É isso, rapaziada. Gostaria que vocês deixassem seus comentários e opiniões. Valeu? Bora fazer barba de bigode de cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Um ótimo sábado a todos. Eu agradeço.